né? Aniversário de distantes, todo mundo distante. Semana que vem fazemos 6 meses de aulas online. Bastante tempo aí nós estamos nessa estrutura, desse jeito novo, desse novo jeito nosso de trabalho. Temos passado por muitas coisas, né, pessoal? Algumas coisas bem complicadas. Eu sei o quanto vocês têm sofrido aí com essas aulas online, com a falta da nossa presença, mas tem coisas que não adianta, a gente tem que passar, são coisas que a gente vai ter que aprender e passar por isso da melhor maneira possível. Eu espero que em breve a gente já tenha tirado isso de letra e nós aprendemos bastante coisa, né? Aprendemos bastante coisa aí. Bom, na aula passada tivemos uma avaliação, né? Eu não terminei de corrigir tudo ainda, né? Porque eu dei avaliação para 4 salas, então dei bastante coisa, mas eu creio que semana que vem eu estou passando as notas de vocês. Como estamos no livro 5, eu vou passar dos outros 4 também. Foi um módulo que nós trabalhamos bastante, foi um módulo bem grande, né? Muita coisa para falar, falei bastante para vocês sobre essa parte de sistemas operacionais, né? Então, módulo bem legal, módulo que dá para aproveitar. Nós estamos tendo até, se nós formos ver, um pouco de sorte, né? Porque trabalhar com esses módulos que nós estamos tendo dá para fazer aqui, apesar de, lógico, sentir a falta de estar ali na prática, mas dá para a gente desenvolver várias coisas, mesmo estando aqui distantes de vocês, tá? Outra coisa, pessoal, é com questão dos exercícios, tá? Eu tenho passado exercícios no meio da aula, durante a aula para vocês, e aí, o que eu quero que vocês entendam? Os exercícios, ele não tem um método punitivo, tá, pessoal? A intenção nunca foi, ou nunca será, punir vocês de nada, ou falar, poxa, o professor fica passando exercícios aí, ó, ele está querendo quebrar a gente. Não é assim. O intuito do exercício, primeiro de tudo, é verificar se vocês estão entendendo. Para mim, né? No meu caso. No meu caso, quando eu pego um exercício de vocês, o meu intuito inicial é verificar se está todo mundo, se vocês estão conseguindo entender, né? E aí, por isso que às vezes eu peço a vocês que vocês façam com as palavras de vocês, né? Que vocês procurem responder com as próprias palavras. E aí nós temos uma noção maior do que vocês estão entendendo. E também interagir mais. Hoje está mais complicado, porque quebrou o meu microfone, meu headset quebrou, então eu estou usando um microfone e um fone. Então eu tenho que desligar o retorno. Então, por exemplo, se alguém fizer uma pergunta e meu retorno está desligado, eu não consigo escutar o que eu falo. Trabalhar com retorno ligado é complicado, porque como tem delay, né, é pouco delay, mas tem, às vezes eu escuto a minha voz assim com meio segundo, já me atrapalha muito. Tá? Então, vou pedir para vocês, se alguém tiver alguma pergunta, tem uma mãozinha, é só clicar na mãozinha e aí vocês conseguem me perguntar. Tá bom, pessoal? Então, se precisar fazer alguma pergunta, é só clicar na mãozinha aí eu vou e abro o microfone de vocês, tá? Bom, outra coisa com relação às gravações, caso alguém necessite rever alguma aula, tá? É só me pedir a gravação. Todas as aulas, né, eu gravo elas, todas são gravadas. E aí é só pedir, eu mando o link para vocês. Se há algum assunto que você não entendeu, só perguntar lá, pedir para assistir de novo. Ou então, se for alguma coisa que você não estiver entendendo, é lógico, né, pessoal? Por favor, a gente já está há bastante tempo juntos, é só me chamar. Não precisa ter vergonha e perguntar, tá? Bom, outra coisa é que algumas coisas nós temos que repetir, né? Tem que falar mais de uma vez para vocês. Isso aí, pessoal, não é porque eu estou ficando maluco, não. É porque a experiência diz que quanto mais vezes nós pudermos falar sobre determinado assunto, mais simples ou com mais
tranquilidade, vocês conseguem aprender. Vocês conseguem, pelo menos, distinguir o assunto que nós estamos falando, tá? Então, às vezes, se eu repetir algum assunto, é para que vocês consigam entender de maneira melhor. Agora, eu vou começar a trazer para vocês um livro, né? Uns livros aí para indicação. Eu tô com um aqui, eu vou mandar no grupo de vocês, assim que nós dermos uma paradinha, eu vou mandar lá no grupo de vocês, quem não tiver no grupo aí, me pede no particular, é um livro de hardware do ITF, do Instituto Federal. Eu estudei lá, fiz um curso técnico lá, o técnico de informática. Então, é um livro bem legal, ele explica muita coisa de maneira bem bacana, tá? Além de ser uma linguagem legal também, assim, é uma linguagem simples, que não é muito rebuscado, tá? Faz com que você aprenda mais tranquilamente, assim. E ler é muito importante, tá? Eu leio muito, eu tô com esse de hardware, tem 2 de redes, mas eu terminei esse de hardware agora. É uma leitura muito bacana, ele é tão legal que você não consegue ir parando, tá? Mas eu vou mandar para vocês assim que nós dermos uma paradinha. Bom, pessoal, então, o que nós teremos nesse livro, tá? Espera aí que eu acho que... Neste livro, tem bastante coisa para se falar. Deixa eu ver se... Tá. E aí, algumas aulas vão ser divididas. Por que algumas aulas vão ser divididas? Porque tem assunto que é muito grande. Por exemplo, a aula 1 hoje eu dividi ela em 2 partes, e como nós ficamos bastante tempo falando sobre software, hoje eu preciso relembrar algumas coisas de hardware para vocês. Então, algumas coisas como nós temos que relembrar, por isso eu divido algumas aulas, tá? Essa técnica de dividir algumas aulas, ela é para que a gente consiga, principalmente agora que nós estamos online, falar de uma maneira mais calma para você, tá? Então, nós conseguimos passar todo o conteúdo de uma maneira mais tranquila, de uma maneira que você consiga aí, consiga administrar melhor, tá? Todo o nosso aprendizado, tá? Bom, e outra coisa, dá para notar algumas coisas ali, né? Tem prática, né? Tem parte prática. Fiquem tranquilos, quando nós retornarmos, vocês não vão perder nada, por favor. Nós retornarmos, tudo isso, quando tem alguma coisa que é passado, tem um recurso que tem que ter a prática, eu anoto para quando nós voltarmos. Então, fiquem tranquilos que nada vocês vão perder. O intuito sempre é agregar valor às coisas para vocês, tá? Bom, e a nota, né? Nós vamos seguir, nós vamos ter uma avaliação lá na frente, né? Quando chegar o fim desse módulo, quem sabe o fim desse módulo não é na sala, tá? Nós vamos tem trabalhos, não toda a aula, mas às vezes, quando não der tempo, alguns trabalhos nós vamos deixar para casa. E aí, esse comportamento é o que vocês fazem no dia a dia, né? Esses exercícios que a gente vai fazendo no dia a dia. E aí, depois, lá no final, entre esses dois, tá? O dia a dia é esse projeto e esse comportamento. É que lá na sala nós temos o projeto diário, né? Aqui a gente tem o nosso dia a dia também, tá? Então, esses vão ser 5 pontos só dessa parte aí de vocês estarem fazendo os trabalhos de casa. E também, né, assistindo todas as aulas aí, tá bom? Bom, pessoal, então, primeiro de tudo, vamos ver como é que vocês estão, se vocês estão enferrujados ou não, tá? Vamos ter um primeiro exercíciozinho bem simples, tá? Eu quero que vocês respondam essas 3 questões e onde vocês vão responder. Igual nós estamos fazendo. Ou vocês me mandam lá no meu WhatsApp ou me mandam no meu e-mail, tá? Podem escolher um ou outro, não há problema. Beleza, pessoal? Vou dar 10 minutinhos para vocês. Pensem aí. É bem simples, tá? Pensem de uma maneira bem simples e procurem ali usar os conhecimentos que vocês têm. Falar com as palavras de vocês. Vamos lá, pessoal.
Vamos continuar, galera? Bom, vamos lá. Então, deu tempo aí da gente nós vermos algumas coisas, ver algumas respostas de vocês aí. Então, assim, pessoal, primeiro, como os computadores funcionam? Muito simples, né? Eles são dos 5 dispositivos principais lá, placa-mãe, processador, memória, fonte e um dispositivo de armazenamento. Hoje, o conceito de computador, nós já discutimos isso, ele mudou muito, tá? Ele mudou principalmente porque temos mais dispositivos que nós podemos chamar de computador, né, pessoal? Podemos aí chamar a nossa TV de computador, podemos chamar o nosso celular, nosso tablet, tá? E até se tiver uma geladeira smart, nós podemos chamar. Já tem geladeiras aí, por exemplo, que tem conexões de rede. Então, nesse caso, elas também, tá? Elas também têm tem a mesma a mesmo suporte ou a mesma configuração, vamos pôr aí entre várias aspas, 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 milhões de aspas, tá? Mas elas também, segundo, se você pegar a definição de computador do André Tannenbaum, que a definição de computador dele é de ter esses dispositivos, então, né, nós temos ali vários outros componentes que podem ser. A configuração adequada para um computador depende do seu uso. Qual o uso que eu vou fazer desse computador? Vou trabalhar com o quê? Né? O que eu necessito no meu dia a dia de trabalho para poder montar a minha configuração? Depende muito, tá? Depende muito do uso que você vai fazer. E quais são os dispositivos necessários para interligar os computadores, né? Interligar dispositivos de entrada e saída, né? Dispositivos de entrada e saída, os que vão fazer as ligações necessárias, tá bom? Bom, eu estava falando para vocês como é que o computador funciona. Ele tem os 5 dispositivos principais, né? A mãe, processadora, memória, a fonte, eles funcionam interligados. O computador, o que nós temos que pensar? Ele é uma grande máquina de calcular. Ele é uma grande máquina de calcular, de fazer somas. Vamos pôr assim, bem grosso modo falando, tá? Por que ele é uma grande máquina de calcular? Porque conforme os seus dispositivos trabalham lá, os dispositivos de entrada e saída, ele vai fazer as suas ações. Então, o computador, ele sozinho, ele não pensa, tá? Não adianta nós termos o engano, eu até tem autores que colocam, o computador é inteligente. Não, o computador não é inteligente, pessoal. Inteligente é o ser humano que programou ele. Ele só executa o que você quer. Às vezes as pessoas falam assim, mas você viu lá, o computador ganhou a partida de xadrez. Eu vou dar só um exemplo, tá? Mas ele ganhou porque xadrez também é um cálculo. Quem já jogou xadrez alguma vez na vida, o xadrez você calcula 7 jogadas à frente do seu oponente. Então é um cálculo também. Não deixa de ser uma base de cálculo, tá? Então, computador de inteligente, ele não tem nada, tá bom? Se você não der, se você não pegar e mandar ele fazer alguma coisa, ele não vai fazer nada, tá? O máximo que ele vai fazer é executar o que você mandou, tá bom? E ele é dividido em 2 partes principais, que nós já discutimos milhões de vezes. Uma parte é o hardware, né? Que é a parte que são as peças, né? O hardware está ali envolvido todo o conteúdo, o conceito físico dele, e você vai ter dentro dele a placa-mãe, processador, memória, HD, dispositivos de saída, como impressora, monitor, isso tudo é a parte de hardware, né? E também o software, que dentro dele vão estar todos os programas. Então, né? Seja aí o software que nós temos que entender também é que ele vai ter 2 designações. Tem o software de aplicações, né, que é o software comum,
E tem os softwares que são de sistemas operacionais. O que são de sistemas operacionais, eles são também divididos em duas partes, né? Sistemas operacionais que são pagos e sistemas operacionais que são livres. Nós discutimos o livro passado inteiro isso aí, né? Falamos bastante sobre isso. Sistema operacional livre, pessoal, não quer dizer que ele seja só gratuito, tá? Sistema operacional, ele ser livre, quer dizer conceito de liberdade. Então, quando você tem um sistema operacional livre, você é livre para tudo, inclusive para cobrar. Vamos supor que você, do seu sistema lá, você quer cobrar pelo uso dele. Você tem esse direito, tá? O sistema operacional livre, ele te dá essa liberdade. Te dá a liberdade de você disponibilizá-lo gratuitamente, mas ele também te dá a liberdade de cobrar por esse trabalho, tá? E os softwares também. Se você tiver um software livre, não é porque ele é livre, ele é obrigatoriamente grátis. Por exemplo, ou a liberdade de você liberar o código-fonte, tá bom? Então, essa é a liberdade principal, tá? Bom, e aí nós temos os conceitos dos componentes básicos, tá? Que nós já discutimos algumas vezes esses componentes aí. Esses componentes, tá? Cada um tem uma função especificamente, né? Cada um deles tem uma função, que é o que nós vamos discutir daqui a pouquinho, e, principalmente, cada um deles tem uma utilização, né? E se eu pegar para vocês, se eu pegar uma placa-mãe de um tablet, se eu pegar uma placa-mãe de um smartphone, se eu pegar a placa-mãe de um PC, vocês vão notar, dá para ver dentro dela os mesmos itens, tá? Os mesmos itens que tem em um, tem no outro também. Tem um dispositivo de armazenamento, tem lá um dispositivo de energia, tá? Então, tem tudo que você tem em um, tem lá dentro do outro. Por isso que eles são designados como computadores também, tá? Bom, vamos para nosso segundo exercício do dia. O que eu quero de vocês agora? Vocês vão falar sobre cada um dos dispositivos e a função deles, tá bom? Então, cada um deles vão falar e sobre a função, tá bom? Vamos lá, pessoal, 10 minutinhos aí.
Vamos continuar? Bom, então vamos lá, galera. Então, assim, né? Se eu fosse responder de um jeito bem mais simples o que é cada um desses componentes aí, né? Se a gente fosse usar uma resposta mais trivial e mais rápida, a placa-mãe interliga os componentes, né? O processador é o responsável pelos cálculos, o HD responsável pelo armazenamento, a memória RAM ela auxilia o processador na velocidade, principalmente no acesso aos dados, e a fonte é o que te fornece energia, tá? É lógico que nós já estamos em outro nível e nós não podemos dar uma resposta simplista desse jeito, né? Nós aí temos que ter uma resposta, vocês, né, principalmente vocês, que já estão num nível melhor de conhecimento, um nível melhor de trabalho, tem que conhecer, né, como é que cada dispositivo e poder explicar melhor. Bom, primeiro de todos, nosso querido processador. O processador ele é hoje disparado o que há de mais importante no computador, né? Por quê? Porque ele é responsável por toda a base de cálculo. Todo o cálculo do seu computador sai do processador. Então, ele é responsável, o nome já diz, o processador ele faz a parte de processamento, né? Ele vai ser o responsável pelos cálculos, tá? Mais que isso, ele é o determinante na velocidade. Então, quando você vai falar sobre velocidade, é o processador que manda nisso aí. Até porque o processador, muitas vezes, ele vai ser o único que vai fazer os cálculos lá dentro. Hoje nós temos dois grandes fabricantes, temos a Intel e a AMD, já faz bastante tempo que esses dois grandes fabricantes dominam o mercado, né? Já tem um tempo absurdo aí. Cada um segue uma base, né? Então, uma base não é a palavra adequada. Cada um segue tem uma estrutura específica, né? A Intel, ela parte para o ramo da estabilidade. Os processadores da Intel são muito mais estáveis, eles são preparados para trabalhar longas horas, para ficar bastante tempo ligados. E os processadores da AMD, eles têm mais qualidade 3D, tá? Então, quando tem um gráfico um processamento 3D, nós, por exemplo, utilizamos muito em jogos, o AMD ele se sai melhor. Pessoal, isso não quer dizer que a Intel não vai bem em jogos. Por exemplo, a Intel hoje ela tem a arquitetura Arc, que faz parte da série da i7K e da i9, tá? Que são muito bons para jogos. Só que é o seguinte, né? Um i9 está custando aí 5 mil. Então, ele tem que ser muito bom para tudo mesmo. Bom, tem uma nova tecnologia. A AMD, a Apple, ela comprou a patente da ARM, que é uma tecnologia utilizada em microdispositivos, e há um estudo para utilizar a tecnologia ARM nos desktops e nos notebooks da Apple. Nós não sabemos o quanto que isso é verdade e o quanto que essa informação tem de real. É lógico que seria uma ótima, por quê? Porque há no estudo principal, a tecnologia ARM, ela trabalha com bem menos energia, tá? Então, ela consome bem menos energia e ela também, pessoal, além de consumir menos energia, ela gera menos calor. Então, você conseguiria pôr... Qual que é o principal defeito da AMD? É a temperatura, o controle de temperatura. Com essa tecnologia ARM, seria possível, né, que o processador trabalhasse a uma velocidade grande, né, e esquentasse menos. Tem alguns poréns aí, tá bom, pessoal, que deve ser levado em consideração, que é o seguinte, a galera também fala da tecnologia ARM sobre o conceito de inteligência, tá? Dizem, aí também eu não posso dar certeza para vocês, que os processadores com tecnologia ARM, eles são muito mais inteligentes, tá? Então, por exemplo, ele consegue
traçar melhores rotas e caminhos para fazer as coisas, tá bom? Então, ele consegue ali fazer com que, né, o trabalho customize o trabalho, tá? A memória RAM, ela é responsável por auxiliar o processador na velocidade. Hoje nós já estamos no padrão DDR4, não que não houvesse um padrão antes do DDR, tinha, tá? Tinha o DIMM, tinha o SDRAM, tá? Então tinham padrões antes, mas são padrões muito antigos que, por exemplo, vocês terem uma ideia, a memória SDRAM de maior velocidade, ela era de 75 MHz, então era muito pouquinho. A memória DIMM de maior velocidade era de 133 MHz, então também era muito pouquinho. Qual que é a função da memória RAM? Eu sempre procuro falar, a função principal da memória RAM é auxiliar o processador na velocidade. Mais que isso, pessoal, a memória RAM ela faz a leitura dos dados para o processador. Então, o processador ele não busca nada no HD, tá? Quem busca as coisas no HD é a memória RAM. Então, por isso que conforme a memória RAM ela foi evoluindo, ela foi tornando-se mais rápida, tá? Esse auxílio que ela faz ao processador foi ficando melhor. Ó, a título de curiosidade, eu já passei esse quadro para vocês uma vez, mas eu vou passar bem básico, tá? Não tem todas. Então, vou passar um pouco das memórias antes aqui. Então, a DDR, ela teve o máximo de 1 GB, tá? Trabalhando a uma frequência de 400 MHz. Então, a DDR, o tamanho máximo dela foi de 1 GB e o tamanho máximo de frequência é de 400 MHz. Se alguém um dia perguntar para vocês o que quer dizer isso aí, o que quer dizer 400 MHz, galera? É que ele fazia 400 milhões de cálculos por segundo. É isso que quer dizer, tá? A DDR2, ela teve o máximo de 4 GB a uma velocidade de 800 MHz. Então, você vê que na DDR2 ele já dobra a velocidade, tá? A DDR3 aí dá o maior salto, tá? Ela chegou a ter 8 GB, né, de tamanho e 2.400 MHz de velocidade. Então, uma coisa, esses dias eu estava lendo um livro e o livro falava que o clock, né? Então, ó, isso aqui é o padrão, isso aqui é o clock, isso aqui é a frequência. Toda vez que nós falarmos em tecnologia, falar em frequência, vocês entendam como velocidade. Esses dias eu estava lendo um livro e no livro falava o seguinte, que é mais importante a frequência do que a quantidade de núcleos de um processador. E na hora eu não entendi muito bem o que o autor quis dizer com aquilo. Eu falei, mas, cara, se tiver 4 núcleos e o outro tiver 1, ele não quis dizer isso, ele quis dizer similaridade, né? Por exemplo, você tem um i3 de 2 núcleos de 2 threads e um i3 de 4 núcleos. Só que metade do clock não é tão inteligente assim. Depois a gente vai discutir isso com mais calma. E hoje nós estamos no padrão do DR4. O DR4 já tem estudos para 32 GB a 4.600 MHz. O que eu posso falar disso para vocês na prática? Um salto que eu vi que deu muito grande foi da DDR2 para DDR3, tá? Como assim um salto? Um salto de velocidade mesmo. Para vocês terem uma ideia, na época eu fiz um teste, eu trabalhava num laboratório, eu peguei a mesma máquina, então, uma placa-mãe que tinha um soquete, na época era 1151, só que ela tinha banco de memória DDR2. Então, eu coloquei lá 4 GB, DDR2 800, e instalei o Windows. Na época, se eu não me engano, era o Windows 7. Demorou um tempo X, né? Depois eu coloquei a memória DDR3, 4 GB também, com uma frequência evidentemente maior, na época era 1.600 MHz, tá? Pra vocês terem uma ideia, mas era o mesmo processador. Ele demorou metade do tempo. Então a importância ali era muito grande. Tá? A frequência influi muito, tá?
e ajuda muito quando você vai ter o seu equipamento. Bom, então isso aqui, ó, acompanhar essa evolução é muito importante. Outra coisa que evoluiu também foi a qualidade, tá, pessoal? A DIN, a SD-RAM, por exemplo, às vezes nós tínhamos que fazer limpeza, isso lá nos anos 90, em máquina, só de você tirar ela e colocar, ela queimava, sem você fazer nenhum tipo de ação ou descuido nenhum, ela queimava. Era muito complicado trabalhar com manutenção naquele tempo. Tá? Hoje os equipamentos têm bem mais qualidade. Bom, o hard disk ou HD, ele é onde vão armazenar os dados. Uma das coisas que eu sempre procuro falar sobre o HD é que ele foi o que menos evoluiu. Como assim, professor? Você está louco? Você mesmo falou que nos anos 90 o HD, meu primeiro HD, tinha 2 GB. Hoje nem pendrive de 2 GB existe mais. O que eu falo de evolução é assim, se eu pegar e abrir um HD para vocês, de 20 anos atrás, se eu abrir um HD de hoje, já fiz esse teste algumas vezes, você vai olhar por dentro, ele vai ser igual, tá? Então, é muito complexo, né? É muito complexo falar desse tipo de evolução, tá? Por quê? Porque se o HD tivesse evoluído mais, ele não seria essa mesma estrutura que vocês estão vendo na imagem aí. Essa parte mecânica com uma agulha batendo, essa agulha podendo sair do lugar e o funcionamento prejudicar demais, tá? Então, por isso que o HD não evoluiu tanto, igual os outros componentes, tá? Lógico, o HD evoluiu, virou SSD, mas o HD mesmo, o SSD, ele não é um HD, ele não é disco, tá? Então, assim, o HD mesmo, ele meio que parou no tempo. Ele evoluiu, é evidente, na quantidade de arquivos. Se você pegar o tamanho do HD de 20 anos atrás e comparar de hoje, não tem nem lógica, né? Mas você pegar um HD SATA, tá? Os primeiros HD SATA mesmo, e pegar os de hoje, você vai notar que é quase igual. Bom, então, não tem muita mudança ali não, tá? Bom, só eu falar dos outros, aí não vou falar disso aqui. O HD, ele grava por setor. Então, se nós pegarmos aqui, ó, pessoal, isso não tem que ser novidade, tá? Por favor. Mas se alguém não souber, não tem problema. Bom, então como é que o HD grava? Vamos lá fazer a pizzazinha. Meia mussarela, meia calabresa. Vocês vão pagar para mim hoje, né? Uma boa ideia. Bom, então, tá aqui o HD. Aí vamos lá, ele vai gravando. Gravou aqui, gravou aqui, gravou aqui, gravou aqui, gravou aqui. Aí você não precisa mais dos arquivos, você vai apagar. Então, vem aqui, apaga esse. Só pintar isso aqui de novo. Então, você foi lá, gravou. Aí você não precisou mais do arquivo, foi lá, desgravou aqui, gravou aqui, gravou aqui. Você vai gravar de novo, o HD, ele não vai usar esses que estão em branco aqui. Não vai usar esse, não vai usar esse, não vai usar esse, não vai usar esse. Ele vai vir, a hora que você for gravar outra coisa, ele vai gravar aqui, que é o primeiro vazio que ele vai entender. Bom, mas aí quando isso acontece, o que acontece? Vai ficar um monte de banco ali vazio. Então, de vez em quando, quem trabalha, principalmente quem grava e desgrava muito, tem que vir aqui no disco, ó, vem aqui ó, em computador, vai lá no seu disco, botão direito, propriedades, vem aqui em ferramentas, vem aqui na opção desfragmentar, otimizar, né, e desfragmentar. Por que a gente vai fazer isso? Porque ele recoloca esses arquivos no lugar, tá? Olha lá, ele vai só vir aqui em otimizar. Aí faz com que
principalmente igual eu estou falando para vocês, principalmente para quem grava e desgrava muito arquivo, tá ideal tá fazendo isso, tá bom? Aí ele otimiza a sua unidade, deixa ali o seu computador um pouco mais rápido. Professor, eu gravo e desgravo muito arquivo de texto. Pô, pessoal, aí não, né? Arquivo de texto é super pequeno, não tem esse problema, tá bom? Não precisem ficar preocupados, tá? Desfragmentador é só para HD, tá, pessoal? Não vai me fazer isso em SSD e nem em pendrive, por favor. Por quê? Porque como o pendrive e o SSD, eles têm uma leitura, uma dinâmica de leitura e escrita diferente, você pode danificar o seu dispositivo, tá? Então, não façam isso lá no seu pendrive e nem no seu SSD, quem tem SSD, tá bom? Ele é mais inteligente. Bom, então, já que nós entramos no assunto do SSD, para que serve o SSD? O SSD, ele é um dispositivo de armazenamento, tá? Ele é a evolução do HD, igual a gente falou, ele não tem disco, o disco dele é magnético e ele consegue ser muito mais rápido, tá bom? Eu tenho uma maquininha aqui, ela é boa até, ela é um i7, mas é de quarta geração, ela estava dando umas capengadas, coloquei um SSD nela, ela tá muito legal, tá? Então, o problema realmente era no disco, não era especificamente na máquina em si, tá? A evolução do SSD são os M2, tá? O M2 é uma criação da própria Intel, tá? E ele veio para substituir o SSD. Ele é muito mais rápido, ele chega a 1,5 GB de tráfego de dados, então ele é absurdamente rápido. Qual que é o problema? Por ser uma nova geração, são poucas as placas que tem, então tem que ser uma placa nova. Tem alguns adaptadores que você coloca na sua placa e ela vai lá no Mini PC Express e aí você pode ligar o seu M2. Mas eu vou ser sincero para vocês, não funciona de maneira legal, tá? Ele não funciona, eu vi alguns testes, não que eu tenha, mas eu vi alguns testes na internet e não funcionou bacana, tá? O ideal é você ter realmente o M2 para poder estar fazendo o seu trabalho, utilizando ali, tá bom? Bom, outra coisa que nós falamos também foram sobre os dispositivos de entrada e saída, né? Dispositivo de entrada e saída, dispositivo de entrada é aquele que vai inserir informação dentro do seu sistema, dispositivo de saída é o que vai exibir. E tem alguns que fazem os dois papéis, tanto entrada quanto saída, tá? E o sistema operacional, ele é o que vai fazer a interface entre o usuário e a máquina, né? Na verdade, quem faz isso, a gente já discutiu bastante no outro livro, é o kernel. O kernel que vai fazer essa estrutura entre o dispositivo de entrada e o dispositivo entre o software e o hardware. Então, quem vai fazer o software e o hardware se comunicar é o nosso querido kernel, tá bom? Bom, galerinha, vamos para mais um exercício. O que eu quero de vocês agora? Vocês já têm bagagem suficiente. Vocês vão fazer a configuração do computador aqui. O que eu quero? Eu quero um computador para gráficos 3D. Vocês vão colocar cada peça, vão colocar a questão de valores e o porquê que vocês escolheram essa configuração. Vamos lá, pessoal, mais 10 minutinhos para vocês aí.
Olá, pessoal, não deu tempo de acabar ainda? Eu recebi um só até agora. Bom, vamos continuar aí, pessoal. Pois quem não terminou, manda, a gente tem algumas coisas para falar aí também. Bom, outra coisa que nós discutimos muito lá durante as nossas aulas foi sobre a arquitetura, né? Arquitetura 32 bits e arquitetura 64 bits. Então, vocês já sabem mais do que tudo, 32 bits é 2 elevado a 32, é uma arquitetura que ela vai reconhecer apenas 3 GB e pouco de memória, tá? Então, essa arquitetura, ela não hoje é uma arquitetura mais antiga. Então, tem muitos sistemas, por exemplo, que nem saem com essa arquitetura mais, tá, pessoal? Hoje é tudo 64 bits, com a arquitetura que suporta uma quantidade de memória muito maior, né? Hoje nós nem temos uma quantidade de memória que seria o limite, né, que ela suporta. Então, por isso que nós utilizamos essa arquitetura, tá? Outra coisa importantíssima é a questão da computação ubíqua. O que isso quer dizer? É o quanto que a tecnologia ela trabalha ao nosso favor, tá? Então, toda vez que você ouvir o termo tecnologia das coisas ou é, o IoT, né, Internet of Things, que é a internet das coisas, é quando essa tecnologia é usada para melhorar a nossa vida. Então, quando a tecnologia é usada para melhorar a nossa vida, nós usamos a internet das coisas, tá, pessoal? E aí é o seguinte, uma coisa interessante são os projetos do Arduino, né? O Arduino, ele veio muito para isso. O Arduino, nós vamos estudar bastante ele é um projeto italiano, tá? Então, ele é um projeto inteiramente lá de uma galera da Itália. Aí, como ele é código aberto, ele foi portável, né, para todos os outros tipos de para todos os outros tipos de configurações. Tem muito projeto sustentável dentro do Arduino, tá, pessoal? Muito projeto bacana que dá para ser feito dentro do Arduino. Quando chegarmos às nossas vezes lá, uma das coisas que as pessoas mais têm, assim, acaba tendo, acaba parando, né, pegando os projetos do Arduino e fazendo qualquer coisa, né? Vamos pôr qualquer coisa bem entre aspas, mas não se fazendo os projetos mais especiais. Tem muita coisa que dá para fazer dentro do Arduino. Espero que quando chegar a vez de vocês lá, vocês procurem pesquisar maior. Com base nisso, vou passar o último do dia aí para vocês irem pensando. Eu sei que todo mundo tem alguma coisa na cabeça, então vamos colocar em robótica que é melhor. Então, vamos, a gente já fez isso uma vez, lá bem no comecinho, mas vamos ver se vocês mudaram de ideia ou se vocês têm algo mais bacana, tá? Então, se fosse para fazer um projeto, qual projeto vocês fariam, tá? Aí podem me mandar. Pessoal, por hoje a gente vai parando, a gente volta semana que vem. Semana que vem a gente vai falar, tem bastante coisa para falar para vocês. Eu quero mostrar algumas coisas lá na nossa câmera, tá? Quero que vocês vejam algumas coisas para nós discutirmos algumas coisas, principalmente essa parte de manutenção. Se ficou alguma dúvida em algum assunto que eu falei, se alguma coisa que eu falei vocês não entenderam, por favor, me mandem mensagem, tá? Porque tudo que nós falamos hoje nós já tivemos.
Então, vocês já tinham que ter esse conhecimento, tá, galera? Então, por hoje é só. Hoje eu vou deixando vocês aí. Semana que vem a gente volta. Muito obrigado. Não esqueçam de responder isso aí para mim lá, por favor. Beleza, pessoal? Até semana que vem. Muito obrigado.